É o tema da campanha. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele é fiel. Deus, Ele cuida de nós em mínimo detalhe. Aleluia, que diz assim, o Salmo 12 e o 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e o que com honestidade conduz os seus negócios. Né? Vamos orar, porque meu Salmo 12 e Aleluia, glória a Deus. Quem vai orar comigo nesta noite? Aleluia, glória a Deus. Essa igreja também que ore por mim, que eu estou um pouco com a garganta e o ouvido doendo, né? Mas o Senhor é cura nesta noite, amém? Deus grande, Deus fiel, Senhor, aleluia. Ajuda a tua igreja, ajuda esse ministério, ajuda seu pastor presidente Manuel, a pastora Eva, sua filha, seu esposo, cada congregado da tua casa, a comissão, os órgãos de louvor, as irmãs, Pai, ajuda, Senhor, esta igreja, os novos convertidos, aleluia, Senhor, vai ajudando, Senhor, a família neste dia, Pai. Fale conosco através da tua palavra, Pai, que é santa e eficaz e verdadeira. Amém? Pode ser. Aleluia, glória a Deus. Né, o Salmo. É porque cada Bíblia tem. A minha também está hoje está de hoje, né? Aleluia, glória a Deus, que fala, né, que feliz é o homem que empresta com generosidade e o que com honestidade conduz seus negócios. Aleluia, glória a Deus. Né? A Bíblia diz que o salmo foi feito com Davi. Aleluia. O salmo foi feito quando Davi estava com aflição. Né? Quando ele errou contra Deus. Aleluia. Aí é o Davi, antes dele ser rei, ele errou. Ele adulterou. Aleluia. Mas o Senhor, quando ele tem algo com a gente, você erra, você peca. Mas o que Deus tem comigo e contigo, ele, aleluia, ele perdoa. A Bíblia diz que o Senhor perdoa o ser humano. Que ele sabe que você vai falhar. Aleluia. Então, os salmos, que bem sabe, a maioria foi feita com aflição. Aleluia. Porque Davi, quando ele errou, ele pagou um alto preço. Porque não adianta você errar e dizer quem vai pagar o preço, quem paga. Mesmo o Senhor ele fazendo nas nossas vidas, aleluia, mas se a gente sair do caminho dele e errar, e Davi errou, ele, aleluia, vai pagar o preço. E Davi pagou o preço com a família. Aleluia. Porque Deus, ele é amor, mas também é justiça. Né? Então, o Senhor, diz aqui no Salmo 12, né? O Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e na sua justiça dura para sempre. A luz, a areia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e o que com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás mais notícia. Seu coração está firme e confiante no Senhor. O Senhor é o coração que está seguro e nada temerá. No final verás que derrotar dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres e a justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Ranger de dentes edifiam o desejo dos ímpios se
frustrará. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Esse salmo fala de mandamento, né? De riqueza, aleluia, de justiça, aleluia, que a gente venha ser íntegro, né? Que a gente venha ter compaixão das pessoas. Aleluia, glória a Deus. Né? Porque, aleluia, glória a Deus, a palavra do Senhor, ela tem uma direção certa. Aleluia, glória a Deus. Eu gosto de ler o salmo. Já li o salmo todinho. Então, assim, para a gente ler, reler e pedir a Deus discernimento na palavra, né? A gente vai ler a Bíblia toda e a Bíblia toda a gente vai? Não. Cada uma passagem bíblica a gente vai ter que estudar ela para que a gente venha meditar ela, né? E saber o que a gente vai falar para alguém. Aleluia, glória a Deus. E o Salmo 12:5 relata que por causa da opressão dos pobres e dos gemidos, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Né? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos, dos necessitados, o Senhor se levantará para agir, prometendo segurança àqueles que suspiram por livramento, mostrando que Deus ouve o clamor dos aflitos e verte contra a injustiça. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Né? O significado desse salmo. Aleluia, glória a Deus. A intervenção divina. Deus não é indiferente ao sofrimento. Ele se levanta do seu trono para intervir quando o povo necessitado é oprimido. Aleluia. Proteção às promessas. As promessas é livramento e segurança para os que sofrem e buscam a Deus por ajuda. Aleluia, glória a Deus. A pobreza não se limita à falta de dinheiro, mas também a aflições espiritual e luta. E Deus se levanta para atender a esse clamor. Aleluia, glória a Deus. A esperança é um versículo de esperança mostrando que Deus cuida e não abandona quem está aflito, em aflição, agindo em resposta à opressão. Aleluia, glória a Deus. Ele tem 4 significados. Aleluia, esse salmo, né? Tem intervenção divina, tem a proteção aos vulneráveis, foco às necessidades e esperança. Aleluia, glória a Deus. Porque quando a gente está aflito, a gente não vai para Êxodo, a gente não vai para Isaías, a gente não vai para Provérbio, muita gente vai para o Salmo. Eu vou logo para o Salmo 91:7. 10.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. O primeiro, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou para o Salmo 91. Depois eu vou lá para o Salmo 23, que o Senhor meu pastor nada vai me faltar. Aleluia. Para depois eu ir lá para Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós se calar. Aleluia. Aí a gente vai lá, aleluia, para o Novo Testamento. Aleluia. Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Davi, ele pagou o preço. Aleluia, ele sofreu. Aleluia, mas o Senhor, ele não deixou Davi e nenhum que escreveu o salmo em vão. Todos teve propósito, todos teve vitória. Eu estou passando o vale. Eu nem digo deserto, eu digo logo o vale. Porque quando a gente passa o deserto, é diferente. Mas o vale é quando a gente ama uma pessoa e perde. Não por morte, mas sim por distância. Aleluia, chega até também o vale da morte.
hospital, meus primos. Né? Morreu parente do meu pai. Eu viajei agora no final de ano, minhas famílias tudo doentes. Né? Pessoas moucas, cegos. Então, assim, quando eu era criança, eu viajava, eu via todo mundo com saúde. Hoje eu sei que está todo mundo doente, de amor e amor. Agora, porque vai chegando a velhice, aleluia, glória a Deus, e Deus vai cuidando do povo. Né? Deus vai guardando, aleluia. E o ano passado, né, morreu muita gente também, amigos. Aleluia, aquilo que nada com Cristo, e morreu sem Cristo. Preguei, falei de Jesus, mas desceu a tua fria. Aleluia, glória a Deus. Então, assim, a gente, quando chega no vale, é quando a gente quer, aleluia, algo do Senhor, rápido. Né? A gente quer uma coisa rápida, e o Senhor ele fica provando a gente, provando. Aleluia, ninguém te ajuda, a família te despreza, aleluia, o marido ele some, os filhos não dão crédito, e a gente fica ali só dentro do quarto escuro, que é o vale. Eu, você e Deus e mais ninguém. Aleluia, Davi chegou neste ponto, na dor. Aleluia, porque ele errou. Mas ele chegou no quartinho escuro para o Senhor, aleluia, fazer o que ele fazia na vida dele. Um homem de guerra, um homem forte. Mas o diabo ele é sujo. Quando ele olhou para a mulher do outro, ele desejou, cobiçou e matou o marido da mulher. Hoje em dia também não é diferente nas nossas vidas, não, gente. Quantos obreiros, quantas mulheres de Deus deixam seu casamento e vai para outro? A campanha doutora da igreja é esse 14-14 e produz pastores. Duas. O povo de igreja não pode não. O marido se apaixonou pela vida do pastor. Deixa essa pastora, deixa essas coisas aqui não. Lá, as igrejas velhas. Aleluia. Aí eu olhei assim e chamou outra. Aleluia. O marido deixou uma novinha também, evangélica, de sangue de Cristo, de poder. Mas está acontecendo, a palavra do Senhor diz que o amor de mundo vai se esfriar quando ele chegar. Muito rebelde. Aleluia, muita pessoa desobediente na casa do Senhor. Muito crente bicudo. Levou uma picada do maribondo, ele ficou bicudo. Não quer doutrina, não quer conserto, não quer perdão, nem pede perdão, não dá perdão a ninguém. Seja tudo em pecado. Aí quer vitória, não fica não, vai se esfriando na festa, se esfriando, quando vê está em adultério, aí quando vê está pecando, quando vê está lá no mundo, que o diabo quer isso. O diabo quer isso. O diabo, ele não vai querer quem está lá fora. A Bíblia diz que Davi, ele era o rei, mas o diabo era arquitetor e planejou para Davi pecar. Aleluia. E na nossa vida não é diferente não. Não é diferente não. Aleluia. Você lendo o Salmo, você vai ver o Salmo como é muita aflição, viu? O Salmo do primeiro já diz logo que a gente não tem que sentar na aula de escarnecedor. Não receber conselho de que hoje em dia o espírito vai para uma pessoa que não é evangélica, não vem para o pastor. Ou pastor precisando, viu? Do conselho. Aí vai lá para o vizinho. Um vizinho todo longe pede um conselho, que é o ímpio. Aleluia, é o que acontece dentro do ministério, que eu digo porque eu vou em vários, não é só em um não. Eu viajei para Condado, a mulher deixou de conversar com o anjo da igreja para conversar com o vizinho. A palavra da igreja não existe, aleluia, mas Jesus está voltando. E tudo isso aí tem que se cumprir. Tudo isso tem que se cumprir. Eu fico, Senhor, eu estou às contas, Jesus está às contas. Aleluia, eu passo a madrugada quando eu deixo no pão para orar. Aleluia, glória a Deus, eu digo Jesus. Aí eu vou para o presídio. Pastor, sabe que visitar o povo lá, pessoas inocentes, pessoas errantes, pessoas oprimidas, depressivas, dentro da cadeia. Tem pessoas que não fez nada dentro da cadeia, injusto, sem dever nada à justiça. Como é isso? Aleluia. Pessoas crentes que estão lá sem fazer nada, mas estão lá dentro. E quando não fiz nada, eu estou aqui dentro. Eu digo só Jesus na causa. Só Deus na causa. Olha, quem anda em hospital, quem anda em presídio, em boca de fumo,
Aleluia, glória a Deus. Você vai saber o que é ver as coisas que está tudo se cumprindo no final dos tempos. Aleluia, porque dentro da boca de fumo tem pessoas que eram da igreja. Tem filho de crente. Aleluia. Pessoas que não conhecem o Evangelho, tem pessoas que conhecem a palavra e se revoltaram com o povo da igreja. Porque se eu e você chegar a dizer, então assim, é assim que o povo está saindo. Eu até postei no meu Instagram. Hoje em dia o pessoal não entrou na igreja por causa de Jesus, entrou por causa do homem e saiu por causa do homem. Aleluia, porque eu disse à minha mãe, quando eu voltar para Jesus, eu não saio. Aleluia, porque eu aceitei Jesus, eu não aceitei a ninguém. Primeiro, meu filho foi preso, e eu estou aqui dizendo glória. Meu filho foi preso, deu glória. Meu filho foi preso, deu glória. Não criei, mas é meu filho. Não vou negar para ninguém. Diz que eu criei, está tudo em casa, mas é meu filho. A avó fumou, a avó morreu com câncer, mas é meu filho. Saiu do meu ventre, então ele é meu. A avó criou, mas ele é meu filho. Então eu tenho que descer na cadeia. Eu tenho que dar uma palavra. Que crente eu sou? Que tipo de pastor eu sou? Que tipo de missionário eu sou? Eu não vou para dentro do presídio porque eu me converti, ali só tenho que não presta. Aleluia. Quem era eu? Para falar do povo. Aleluia. De onde Deus me tirou? Aleluia. Eu fui uma mulher adúltera. Eu fui uma prostituta. Aleluia. Eu gostava de dançar. Porque a dança traz prostituição, pelo não, traz traição. Né? Eu fumava droga. Aleluia. Eu já pintei o sete junto com as estrelas. Mas o Senhor tinha projeto comigo. Aleluia, porque nunca a minha mãe desistiu de mim. Mesmo ela não sendo cristã, mas ela rezava por mim. E tinha a reza dela lá. Aí quando eu aceitei o Senhor com 8 anos, me afastei na adolescência, foi 2 anos para eu acabar com a minha vida. Aleluia, eu fui estuprada 3 vezes. 3 vezes eu fui estuprada, era para olhar meu mundo na minha vida. Mas eu disse, Senhor, isso veio para me matar, foi. A coisa vai me matar, não. Eu vou casar, eu vou ser feliz. Eu determino assim para a minha vida. Aleluia, porque não é fácil. Olha, eu fui mexida jovem, depois de casada, e depois já muito filho. Então, tudo isso acabou com minha imagem. Porque só sabe quem passa é a gente. Eu dizendo, você não passou, quem passou foi ele. Eu dizendo na igreja, ninguém passou por você. Fui espancada, fui estuprada. Deus me deu o livramento de morte quando ele disse, eu estou contigo na tua casa e eu estou no meio da tempestade. Radar a sonha para não é para a morte, é para o propósito. E Deus, eu passei uma tempestade, né? Eu fui com uma mentira. Quando eu cheguei, eu ia matar na minha casa, uma faca para me matar. Ele me estuprou na minha piscina. Eu tenho curioso. Aí eu ganhei para Jesus. Eu está fazendo isso comigo. Eu vou lhe matar. Eu vou lhe matar. Eu disse, o homem tentou. O homem arquitetou, Deus me deixou. Aleluia. Só sabe, aleluia, quem passa. Porque eu contar uma coisa que o povo já aconteceu com uma pessoa é diferente. Aí eu estou contando o que aconteceu comigo. Depois que eu me converti. Eu não fiz tudo que não era para eu fazer, não errei. Aleluia. Mas quando eu me converti, eu tive que pagar o preço. Não adianta não. Você está dizendo que não vai pagar, não vai acontecer, não. Acontece sim. Deus permite. Eu conheço pessoas que nunca teve câncer, quando se converteu, tem câncer, e Deus curou o câncer depois. Estava rebelde. Eu conheço pessoas que já teve HIV, quando aí entrou no evangelho, sabe, pegou a raiva, depois voltou e se curou. Doença genera. Aleluia. Por quê? Porque o Senhor, Ele prova e Ele faz com que Ele ama. Ele me ama, porque senão eu não estaria
hoje, eu já estaria morta. Se eu estou aqui hoje, eu estou com 42 anos, e alguém olhou para mim e disse que eu ia chegar aos 30, pela minha adolescência. Né? Quem conhece o Janga e o Turu conhece. Eu não era boazinha, não. Quem disse que era boazinha? Mas o Senhor, Ele mudou meu caráter. Ele me deu uma nova vida. Aleluia. Hoje eu chego no Janga, o pessoal me chama de senhora. Porque Deus disse, eu vou te mudar o caráter. Eu vou te dar um nome. E Deus me deu. Hoje em dia o povo liga para mim, pastora Ciele, ore por mim. Quando antes para fazer matar ela, ela não serve para nada. Aí é um lixo. Hoje em dia, onde eu passei o vídeo, Deus me deu honra. Família minha me respeita, a mãe me respeita, meu pai disse, um dia quando eu me converter, eu quero ser de você. Porque a prova que você passou, nenhum cristão chega a me passar. Aleluia. Eu estou aqui, dizendo que Jesus faz, viu? Ele me libertou, Ele me curou, Ele me deu caráter, Ele me deu uma vida. Aleluia. E Ele vai fazer coisas maiores. Aleluia. Porque o Senhor, Ele, quando Ele desce o olho na cabeça de alguém, Ele sabe que eu e você passou para hoje estar aqui. Davi, ele não tinha pecado, mas ele teve que pecar para chegar ao som. Aleluia. Ele teve que pecar. E Davi era tão escolhido por Deus que o próprio irmão dele criou ciúme e inveja. Então a morte de Davi na tua vida é diferente. Quando alguém olhou para você quer me matar aqui, ó. Eu disse, Jesus, se eu morrer, amigo, eu pagou. Mas é errado, eu creio. E o cara vai aqui, ó. Mas Deus não deixou. Aleluia, porque você tem dom. O diabo, ele chega, ele quebra a casa, ele quebra os móveis, ele quebra o corpo, mas a alma é de Cristo. Ele tocou na minha carne, na minha estrutura. Aleluia, mas não tocou na minha alma. Foi que nem Jó. Jó, o diabo, ele tocou em tudo de Jó. Nas finanças, tocou nos filhos, tocou em tudo, menos no espírito de Jó. Aleluia, porque Deus, Ele nos conhece e vê o meu e teu limite. Né? Tem provas que Deus diz assim, até aqui, não mais adianta. Não adianta não. Alguém se levanta não, é até aqui, não mais adianta. Esse ano é um ano de vitória. Glória. Que nem a diaconisa disse, é um ano de vitória. Passa pela prova dando glória a Deus. Por isso que esse salmo fala, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor, Ele é fiel, aquele que é honesto com Ele. E nós estamos aqui honestos, porque essa igreja está estar cheia. Aleluia. Agora faça a festa de brincadeira. Porque hoje em dia o pessoal vai estar de festa. Atrás de exaltação. Mas quem tem que brilhar é o leão, é Jesus. E você é germes. A gente não soma nada sem a presença. Aleluia. Eu digo a Jesus, se eu for para aquela igreja ali, que tiver comigo, me deixa eu ir. Primeiramente o Senhor na minha vida, porque se for para ministrar o que não é meu, o que está aqui na palavra, o que não for de mim, tire de mim e guarda. Porque a gente tem que pregar e ministrar o que Deus manda. Se eu paguei o precinho, foi porque eu fui rebelde. Eu aceitei o evangelho, mas depois eu não tinha que contar. Aí quando eu me afastei, eu passei o vidro e hoje eu tenho que contar. Meu testemunho todo, aleluia, é o mesmo. É o mesmo. Vou contar. Eu sempre conto em pedaços. Eu fui ministrar lá em Condado, contei uma partezinha assim. A igreja lotou. Lá no interior de Condado. Ali foi a necessidade da palavra. Não? Fui para lá para Condado, ministrei lá no 5 horas da tarde. Deus, Ele é fiel. Eu ministrando e o povo entrando. E eu sem voz. Eu estava sem voz, eu estava meio doente. No dia que eu fui ministrar lá, no dia antes, meu filho foi preso. Foi a colheita.
bispo, pastor, e tem outro negocinho aí que é um. Não é. Deixa eu lembrar. Tem bispo, ela é bispo, e ele é cargo bem alto, mais do que um bispo da igreja dele, né? Ele manda um dom universal. Assim, o procedimento, esqueci, né? Apóstolo e a bispa. Então, não tinha pastora. Aí quando chega com o pastor, eu moro com o pastor, eu não sou pastora ali. Aí veio o ano passado, né? 3 meses, mas então chegou a hora. Deus já estava usando o povo de longe. Aí eu disse, pastora Fernanda, não vem não, porque eu sou pastora, não nem descer esse olho na minha cabeça. Eu já estou pela misericórdia. Eu sou dirigente, fico de oração, não quero mais nada do que isso aqui. Eu quero só ajudar essa obra, até Deus mandar outra. Aí Deus manda uma dirigente e eu vou para o culto. Olha, a dirigente chegou, agora deu lá, no Luciene, e eu subi para o culto com uma pastora local. Mas porque eu quis? Não, porque era promessas. E a promessa de Deus na nossa vida, ela tarda e não falha. É prego batido de ponta virada. O que Deus faz em mim, minha pastora Eva. Quando eu tinha meu ponto de pregação no Jânio, uma criança também assim, me deu um pouco de hoje, eu olhava para dizer aqui, pastora, eu sou pastora não, eu sou dirigente, eu sou do lado, é da Assembleia. Ele, não, você era pastor, eu não me aqui pastora não, mulher não, só que um. E depois do tempo, quando eu vou morar em Palmarela, aí acontece, vou ver todo na minha vida. Aí eu comecei a conhecer os ministérios, e Deus me apresentando só mulheres pastoras, toda gente. Só de mulheres, pastor. Só mulheres de Deus que têm igrejas casadas, muito bem casadas, então Deus é fiel. E esse aqui não é título não, viu? É a obra. Né? É a obra, vai ter que fazer a obra. Porque título, cargo, aleluia, praga não leva ninguém para o céu não. O que leva é o teu esforço, o coração, aleluia, misericordioso, íntegro, aleluia, e justo. Aquelas virgens, Mateus capítulo 25 diz que tinha 10 loucas e 10 prudentes. Não, 5 loucas e 5 prudentes. Dessas 10 virgens, as 5 prudentes entrou. Mas por que ela entrou? Porque ela não dividiu o azeite com ninguém. Elas podiam chegar e dividir, né? Mas se Deus diz na palavra, guarda o que tu tem para que ninguém roube, que é a sua coroa, então a gente já estava preparada. Lá no Novo Testamento diz assim. Então não adianta, o que é seu, o que é meu, ninguém toma. Cada um vai prestar conta a Deus do que fez. Pregadores, levitas, preletores, pastores, diáconos, todos. Irmão, aceitou, mas todo mundo vai prestar conta a Deus. Aleluia. Por isso que é tempo de santificação. Aleluia, glória a Deus. Tempo de honestidade. Tempo de abraçar. Aleluia. De ser justo porque é justo com a gente. Né? Porque se ela tiver a botija cheia de azeite e ela não tiver, ela recebeu dela e ela vai pedir a ela: oi, irmã, me deu o seu azeite? Aí fica a tua, não sobe nenhum. Porque se ela dá o dela para a senhora, nem a senhora só tem ela só. Porque vai ser dividido. Deus quer uma coisa só. O critério é único. Agora o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Aleluia, glória a Deus. Tem que ser ministrado a toda criatura. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que ide e fazer discípulo a toda criatura. Deus não precisa de uma pessoa não, viu? E hoje em dia o pessoal para pregar escolhe, eu vou para tal. Eu vou para onde Deus manda. Se eu estiver aqui agora, já me dá lá para a mata de Tururu, da onde for do frio, eu vou embora. Eu pego a moto de Goiabada e minha passagem, entendeu? Eu vou embora. Lá Deus se responsabiliza. Eu já entrei e meu tempo só fiquei tudo lá sentado. Sentado na hora do comecinho, eu cheguei lá. E medo não, sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor, Ele pelejará por nós, a gente tem que se calar. E tem coisa que se cala e Deus Ele acha. Aleluia, glória a Deus. E eu sou grata a Deus por poder chegar aqui hoje, aleluia, junto com
com vocês, nesse culto maravilhoso, nessa campanha que eu estava com saudade. Não sabia que eu ia ministrar, eu sempre gosto de receber. Aleluia, glória a Deus. Então, eu agradeço essa oportunidade, continuo orando por mim, oro por vocês. Amo essa igreja, amo esse ministério, vocês sabem. Morro de saudade da minha pastora, não é tão bem para né? Amo essa comissão, minha dirigente e as irmãs todinhas, eu amo vocês. Eu não formei com vocês porque eu estava dirigindo outra comissão, não. Eu ficar lá e cair também, eu estava uma preguiça com Deus, não dá. Então Deus ele sabe de tudo, né? E eu sou grata por cada um nesta noite e aqui eu agradeço